Uma saudação especial a todos. Vamos dar início a mais uma aula do primeiro ano no ensino médio. O nosso tema de hoje será plano cartesiano e função afim, professor Ednei Guimarães. Quando estudamos o conjunto dos números reais, verificamos que o número zero fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos, como no exemplo a seguir. Observem a imagem. O zero fica bem dividido no centro. Quando estudamos a geometria plana ou euclidiana, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões, comprimento e largura, e pode ser representada pela figura a seguir. Uma figura plana, um retângulo com comprimento e largura. Até aí tudo bem? Foi o matemático e filósofo francês René Descartes, o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria, chamado de geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenadas foi denominado plano cartesiano, Uma homenagem aí ao francês René Descartes. O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares, ok? Vejam só, tá aí, esse é o plano cartesiano e nós temos aí as retas perpendiculares, que são aquelas que formam entre si ângulos de 90 graus. As retas dividem o plano cartesiano em 4 regiões que vamos chamá-las de quadrantes, certo? Os quadrantes, eles são contabilizados no sistema anti-horário, tá? Então vejam só, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certinho? Então o plano cartesiano tem essas 4 regiões aí chamadas de quadrantes. A reta horizontal é denominada eixo das abscissas e é representada por x, sendo que esse x é um número real qualquer. A reta vertical é denominada eixo das ordenadas e é representada por y, também sendo um número real qualquer. Ok? Tá aí, eixo das abscissas x, eixo das ordenadas y, tá? O plano cartesiano. Continuando, denomina-se para-ordenado XY, preste atenção nessa ordem, tá? XY, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas, no caso y, ok? O ponto de encontro das retas x e y é chamado origem e é representado pelo para-ordenado 0, 0, ou seja, 0 para x, 0 para y. Vejam só, tá aí o sistema cartesiano, a origem, ponto 0, 0. Tá? A partir daí, observe os sinais que tem os quadrantes. Tá? No primeiro quadrante, terá um número real positivo para x e um número real positivo para y. No segundo, um negativo para x, um positivo para y. No terceiro, negativo, negativo. E no quarto, positivo, negativo. Ok, turma? Qualquer dúvida é só voltar atrás aqui no vídeo e conferir. Importante, a vírgula no par ordenado apenas separa o x do y, ou seja, tudo que estiver antes da vírgula representa x e após a vírgula representa y. Olha só o exemplo. Esse um par ordenado tem m mais 3, n. Isso quer dizer que o x é igual a m mais 3 e o y igual a n. Tá, pessoal? Esses x e y, eles podem adotar vários valores, tá? Inclusive polinômios, né? Formados por mais de um elemento. A representação de um ponto no plano cartesiano. Como fazer? Tá aí um sistema cartesiano muito importante, que a gente saiba que a malha quadriculada ela ajuda bastante, não é isso? E cada intervalo desse vai representar uma unidade, ok? Vamos ver o que nós temos. Temos um pontinho lá, ó. Que pontinho é aquele ali? Pontinho Z, tá? Quais são as coordenadas do ponto Z? Então eu tenho que partir primeiro do x. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4 unidades em direção ao x. Agora eu vou subir para o y. 1,
2, 3, 4, 5 unidades em relação ao y. Então, o que eu tenho? Que o meu par ordenado, ou as coordenadas de z, é igual a 4, 5. Tá? 4 para x, 5 para y. Vejam só, a abscissa 4 é o x e a ordenada 5 é o y. Muito fácil, né, pessoal? Localizar um ponto no espaço, tá? Desde que você conheça as coordenadas ou que você tenha uma malha quadriculada à sua disposição. Tá? Se você não tiver, você pode fazer o seu próprio plano cartesiano no caderno. Tá aí. Detalhe agora, ó. Se um ponto está sobre o eixo x, as coordenadas desse ponto será x, 0. Ou seja, o valor do x e para y vai ser 0. Ó, tem algumas figurinhas aí, né? Bom, vou colocar aqui uma bola. Tá? A bola está no ponto C. Quais as coordenadas do ponto C? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para x. Como ele está sobre o eixo x, 0 para y. Observe então que as coordenadas do ponto C vai ser 6, 0. Ok? E analogamente a gente pode ver a questão do y. Vou colocar ali um gatinho, tá? Sobre o eixo y. Então as coordenadas vai ser 0 para x e o valor correspondente ao y. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então esse par ordenado vai ser 0 para x, 4 para y. Muito fácil, né, pessoal? Temos que ter bastante cuidado que a gente pode ter equações para representar esses pontos sobre os eixos, ok? Tá. Exemplo, localizar no plano cartesiano x e y os pontos A, 2 e menos 3 e o ponto B, menos 5 e 1. Já vou colocar aqui. Note que o ponto menos 2 e 3 está no quarto quadrante, tá? E o ponto menos 5 e 1 está no segundo quadrante. Aí o plano cartesiano, vamos localizar. Está aí o ponto A no quarto quadrante e o ponto B no segundo quadrante. Tá, pessoal? Importante na hora de fazer o gráfico você saber localizar esses pontos. Tá? Outro exemplo, menos 5 e 0 e menos 4. Esses pontos estão sobre os eixos. Tá? O ponto A sobre o eixo x, tá? E o ponto B sobre o eixo y. Tá aí, ó, o ponto A sobre o eixo x e o ponto B sobre o eixo y, respectivamente, sobre os valores que aparecem na coordenada. Certo? Ok, então em resumo nós temos o seguinte, que nós temos a abscissa x, a ordenada y, a origem é o 0, 0, e em um par ordenado nós temos primeiro o valor de x, depois o valor de y. Aí então, o ponto P é A, B, não BA, tá? É AB. Esse é o nosso resumo aí da nossa aula sobre plano cartesiano, muito bem? Agora vamos para o estudo das funções, ok? Muito rápido. Para que estudar funções? Uma grande pergunta, né, pessoal? Que vocês sempre falam, né? Para que serve isso na matemática? Em nosso dia a dia, estamos sempre comparando e relacionando números, grandezas e formas. Tá? Aí um piso, né? Bomba de combustível, etc. Exemplo, número de questões que eu acertei num teste com a nota que vou tirar. Bom, o número de questões que eu acertei vai estar em função da nota que eu tirei, certo? E vice-versa. A velocidade média de um automóvel com o tempo de duração da viagem. Um está em função do outro. Número de pães que eu vou comprar com o preço que eu vou pagar. Também é uma função. Tá? Em relação a isso, observe que eu coloquei aqui sobre os pães. Na padaria da Ana, tem uma tabela que facilita o trabalho do caixa. Tá? Para fazer esta tabela, Dona Ana fez o seguinte cálculo. Preço do pão, 20 centavos, número de pães, vezes o número de pães, né? 20 centavos vezes o número de pães, tá? Observe, um pãozinho, 20 centavos, dois pãezinhos, 40 centavos, 3 pães, 60, 4 pães, 80 e 5 pães, R$1, né? Tá um pouquinho mais caro agora, né, turma? Dizemos que o preço a pagar Y é a função do número de pães X, pois para cada quantidade de pães existe um único preço Y a ser pago, tá, pessoal? Então, essa relação fundamental que a gente viu na outra aula, né?
Tá? Para cada valor de x existe um único valor de y. Caso contrário, não seja função. Se tiver alguma dúvida, volte na aula seguinte, que já está gravada para vocês. A definição da função afim. Uma função de reais em reais chama-se função afim quando existe dois números reais, a e b, de forma que f de x seja igual a x mais b para todo x pertencente às reais. Aí também vou ter um y pertencente a reais, obviamente, né? Lembra que f de x e y são a mesma coisa quando falamos de função. Tá aí, o gráfico da função afim. Podemos representar os pares ordenados x e y no plano cartesiano e fazer o gráfico da função. Tá? Mais uma vez aí o plano cartesiano, para vocês observarem. Tá? Agora vamos lá para a construção do gráfico. A construção do gráfico da função assim, atribuímos valores a x e encontramos os valores de y através do cálculo da função que for dada. Ok, turma? Certo? Na última aula a gente fez isso, que é o f da função. Ok? Então nós podemos montar uma tabelinha, tá? Ou seja, tá aí, olha, no lugar do x eu vou colocar os valores que eu escolhi, tá bom? De preferência valores pequenos, para que o nosso gráfico não fique muito extenso. Ok? Olha só o que acontece. Se eu escolher o menos 1, tá? Menos 1 mais 1 vai dar 0, não é isso? Então, quando o x for menos 1, o y vai ser 0. Tá aí o pontinho na nossa tela lá do menos 1. Ok? Então, eu posso formar vários cálculos desses e montar uma tabela. Quando o x for menos 1, y vai ser 0. Quando o x for 0, y vai ser 1. E quando o x for 1, y vai ser 2. Eu anoto os pontos e ligo esses pontos com uma reta. Se esse pontinho ficar fora da reta, você errou o cálculo. Ok, turma? Então, basta localizar esses 3 pontos aí, que já tá bom, tá? E montar aí um gráfico. Outro gráfico, tá? X igual a menos 2, y igual a menos 2x, tá? Da mesma maneira, eu coloquei só 2 pontos agora. Menos 1, quando x for menos 1, y vai ser 2. E quando x for 0, vai ser 0. Tá? Essa função que passa pela origem é chamada função linear. Explicando, toda linear é afim, mas nem toda afim é linear. O gráfico da função linear passa obrigatoriamente pelo ponto 0, 0. O que não acontece com o gráfico da função afim, que é aquela que é ax mais b. Tá? Função linear, tá aí o exemplo, passa no ponto 0, 0. Função afim, que não seja linear, não passa no ponto 0, 0. Ok? As características importantes da função. Nós temos o a, que é o denominado coeficiente angular. Nós temos o b, que é o denominado coeficiente linear. E nós temos a relação crescente ou decrescente. Quando o a for positivo, ou seja, maior do que 0, nós vamos ter uma função crescente. E quando o a for menor que 0, nós vamos ter uma função decrescente. Muito bem? Tá? Bom, temos aí um exemplo, né, pessoal? A função igual f de x igual a 2x mais 4. Coeficiente angular, 2. Coeficiente linear, 4. A função é crescente porque o a é positivo. No exemplo 2, o coeficiente angular é o menos 3 e o coeficiente linear é o 1. A função é decrescente por ele ser a for menor do que 0. Tá? E por último, nós temos aí raiz ou zero da função afim. O valor de x para a qual f de x é igual a x mais b se anulam, ou seja, f de x é igual a 0, turma. Denomina-se zero da função. Tá? Em outras palavras, é o local que o gráfico corta o eixo x, tá, pessoal? Porque o y vai ser 0, então vai cortar o eixo x nesse ponto. Tá? Por exemplo, o zero da função f de x é definida por 2x menos 10. O zero dessa função é 5, tá? Ou seja, a raiz dessa função é 5. Vejamos a resolução. O que é que eu tenho que fazer? Eu pego a função igual a 0, como a gente fez na aula anterior. Daí, eu vou fazer aquela transferência, né? O número que não tem a incógnita muda de lado, vai mudar de sinal. Tá aí, então vai ficar 2x igual a 0 mais 10. Aí, eu faço a soma lá, que vai dar 10. Vou fazer aquela divisão que a gente combinou para sempre dividir pelo coeficiente angular. Vai dividir por ele mesmo. Simplificou aqui. Sobrou quem? X igual a 10 dividido para 2. Logicamente, que nós vamos ter a resposta x igual a 5. Tá, pessoal? Muito bem.
Chegou ao fim da nossa apresentação. Bons estudos. Espero que aproveite bem. Tem atividade lá no site, viu? Todos lá correndo para responder.